No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7, hein? Vamos juntos. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, queridos ouvintes. Começa agora em mais uma edição do 18 horas. E hoje, né, quinta-feira, dia 12 de março de 2020, Karime Leão, e nós já estamos aí nos aproximando cada vez mais do final de semana. Quintou, Carlão, quintou. Muito boa noite pra você. Boa noite especial pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite. Boa noite, Cid Soares, quintou. Pois é. Eu tô me admirando, cara, que hoje o trânsito tava legal. Será que é porque quinta-feira chegou o fim de... Que explicação será que tem algum temos, feriado e o pessoal mas viajou? eu senti também que tava diferente o trânsito. Cara, eu cheguei aqui de boas, tranquilão, tal. Serginho, você que é um cara que manja muito de trânsito, o que aconteceu, meu irmão? Meu príncipe, Tá todo mundo gripado e ficou em casa? Hoje. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Carlão? Volta pra terra, Carlão. Tudo certo já. Bora. Amy Luciano, você traz informações para a gente Isso sobre mesmo. o festival Lollapalooza, Isso né? mesmo, coronavírus, você prometeu, né? O festival Lollapalooza Brasil deve mesmo ser adiado, segundo informações obtidas Sério isso, pelo cara? jornal Folha de São Paulo, né? Publicadas na tarde dessa quinta-feira, dia 12. O evento, marcado para os próximos dias 3, 4 e 5 de abril, acontece anualmente lá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A medida de segurança, confirmada por fontes ligadas à organização, foi tomada após o coronavírus ter atingido o status de pandemia pela OMS, o que significa que sua propagação é rápida e tem atingido vários continentes. Exato. E aí aquela propagação de pessoa para pessoa e não mais casos Pois importados. é, o pessoas que vêm. Lollapalooza Brasil Exato. ainda não confirmou, mas Tá. eu acho que é o que vai acontecer. Provavelmente, mesmo. né? Talvez é o que Né? aconteça As mesmo. edições lá da Argentina e do Chile já foram adiadas, né? Tá faltando a confirmação aqui do Brasil. Então Temporada vamos do basquete aguardar. americano miou. Muitos Também, eventos. Então, eu tô meio triste, né? Mas fazer o quê? Primeiro a nossa saúde, né? Aqui em Manaus, o Campus Party, né? A Campus Party que nós conversamos ontem, falamos sobre isso, prevista para acontecer entre os dias 18 e 22 de março, na Arena da Amazônia, em Manaus, também foi adiada para o segundo semestre deste ano. Enfim, Pois é, mas- precaução, né? Precaução demais, ok, vamos lá, né? Mas de qualquer jeito eu estarei em São Paulo. E de qualquer jeito Eu e meu álcool também. em gel. E vem cá, e hoje temos os nossos convites. Isso mesmo, olha só, é um convite bom, hein, Karine? É lá Olha. pro Pink Floyd em Concert. Arrasou! Que será no dia 14 de março, lá no Estúdio 5. Então, comenta bastante. Você que gosta do Pink Floyd, gosta? Pink Floyd? Gosto muito. Menina, é muita viagem, né? Esse negócio de Pink Floyd. muita meu Deus do viagem. Esses céu. senhores se amarram em Pink Floyd. Esses Todos os senhores. Então, se você quer ver o Pink Floyd em concert, vai lá no canal da Mix no Mano, comenta bastante. Se destaca. Faz amizade, dá teu show, que eu tô de olho. Se liga lá. Valeu! 6 horas e 3 minutos em Manaus. Bom, no programa de hoje vamos atualizar as informações sobre o novo coronavírus, hein? A turbulência no mercado financeiro internacional e o caso confirmado de coronavírus na comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. E vamos falar também sobre mais um caso de morte em Manaus de um bebê internado numa UTI do estado do Amazonas. Muito bem, 6 horas e 3 minutos. A partir de agora, vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. Mix. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o mercado financeiro internacional teve mais um dia turbulento por causa da pandemia do novo coronavírus. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores teve que interromper as negociações pela segunda vez na semana. Hoje, o Bovespa chegou a operar em queda de mais de 14%, depois de 2 interrupções temporárias no mesmo dia. É a primeira vez na história que a Bolsa é suspensa em 3 dias da mesma semana. Como já falamos aqui, o sistema chamado Circuit Breaker, que fecha aí o mercado por 30 minutos depois de uma queda de 10% em relação ao fechamento do dia anterior. Pois é, e o dólar à vista começou as negociações desta quinta-feira cotado a R$ 5,00, um aumento de 6,45% em relação ao fechamento da quarta-feira. O dólar terminou o dia sendo negociado a R$ 4,78, um novo recorde da história. O Ibovespa fechou o dia em queda de 14,78%, a maior baixa desde 1998. Karine,
Amy, os mercados financeiros do mundo todo operaram em forte queda. O motivo de tensão aconteceu depois que o presidente norte-americano Donald Trump restringiu as viagens da Europa para os Estados Unidos, agravando ainda mais as preocupações sobre o impacto econômico do novo coronavírus. A determinação suspende todas as viagens de estrangeiros da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias. Essa medida aí chegou, né, e já começa a vigorar a partir dessa sexta-feira, mas não se aplica ao Reino Unido. E 5 países da América Latina estão impondo restrições aos viajantes provenientes de países com coronavírus. Colômbia, Peru, Chile, Guatemala e El Salvador exigem quarentena preventiva ou proíbem a entrada de pessoas que cheguem de algum país com foco da epidemia. A restrição é principalmente para viajantes da Espanha, Itália, França e China. Bom, e por falar aí na Itália, nós conversamos com a jornalista amazonense Astrid Lima, que mora no país, numa região próximo de Roma. Ela conta sobre as novas determinações do governo nesse período de quarentena. Vamos ouvi-la. Bem, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte acabou de anunciar algumas medidas ainda mais limitantes para a Itália sobre a cotidianidade, sobre a vida normal de um país. Significa que as pessoas não podem sair de uma cidade para outra, com algumas exceções, por exemplo, por motivos de trabalho, por uma necessidade médica ou porque precisam prestar assistência a qualquer pessoa. Essas pessoas podem fazer uma autocertificação, declarando uma autodeclaração, declarando os motivos da necessidade de sair de uma cidade para outra, mas depois o Estado verifica se são reais essas motivações. As escolas e as universidades já estavam fechadas. Uma primeira previsão é que seriam reabertas na metade de março, mas esse prazo foi dilatado para o início de abril. Nós estamos ainda não chegamos no topo da epidemia. Claramente, logo depois que foram anunciadas essas medidas, muitas pessoas foram para os supermercados assustados. O Estado, o governo, ele assegura que supermercados, farmácias ficarão abertas, também órgãos públicos funcionarão, apesar de em modo muito reduzidos. Os transportes públicos também serão mais reduzidos, mas digamos que alguns serviços de assistência serão mantidos claramente, porque é necessário, não? Claramente está sendo feito um apelo nacional para que as pessoas fiquem em casa, porque é o único modo, nesse momento que não existe uma vacina, para fazer com que o contágio entre as pessoas desacelere. É claro que as pessoas podem ir num parque, mas precisam manter uma distância umas das outras. Importante nesse primeiro momento é praticamente impedir que as pessoas se aglomerem, se reúnam, porque esse é o modo de facilitar a transmissão dos vírus. Bom, e o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, tem teste positivo, né, para o novo coronavírus. O secretário acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem oficial para os Estados Unidos esta semana. A saúde do presidente Bolsonaro está sendo, inclusive, monitorada e a viagem oficial que ele faria hoje para o Rio Grande do Norte foi cancelada. Além do presidente, a primeira-dama Michele Bolsonaro e outros 4 ministros também estão sendo monitorados. Já o presidente norte-americano Donald Trump, durante coletiva à imprensa, falou sobre o assunto e mostrou tranquilidade. Ele declarou que não está preocupado com o caso de coronavírus detectado na comitiva brasileira que esteve com ele esta semana. E nesta quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde pediu para que todos os países redobrem o comprometimento contra a pandemia de coronavírus. A doença já atingiu mais de 124 mil pessoas em todo o mundo e deixou aí mais de 4 mil mortos. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde regulamentou medidas como isolamento e quarentena para evitar a propagação do novo coronavírus. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes sobre a medida. Vamos conferir. A portaria
portaria do Ministério da Saúde é fundamentada na declaração de emergência em saúde pública de importância internacional determinada pela Organização Mundial de Saúde. Entre essas medidas adotadas para a resposta à emergência de saúde pública está o isolamento. A ideia é separar pessoas em investigação clínica para evitar a propagação da infecção e transmissão local. Esse isolamento só pode ser determinado por recomendação médica ou de um agente de vigilância epidemiológica por um prazo máximo de 14 dias. Mas o prazo pode se estender por mais 14 dias, caso seja comprovado o risco de transmissão. O isolamento deve ser em casa. Somente vão ser levados aos hospitais os casos mais graves diagnosticados positivos para o Covid-19. Pessoas que tiverem contato com infectados por coronavírus também podem ser colocados em isolamento. Também, segundo a portaria, o médico pode informar a polícia caso o paciente recuse o isolamento. Sobre o estabelecimento de quarentena, a portaria determina prazo de até 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão. A prorrogação do prazo vai depender de avaliação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. Quem descumprir a portaria pode ter consequências previstas em lei, mas o documento não detalha a quais tipos de sanções essas pessoas podem ser submetidas. De acordo com o G1, o Ministério da Saúde informou que há previsão legal de pena de até 3 anos de prisão para o descumprimento à portaria do Ministério da Saúde. Volto com vocês. Bom, e do outro lado do mundo vem uma boa notícia. Na China, a principal comissão de saúde afirmou nesta quinta-feira que o ápice da epidemia de coronavírus no país já passou. Durante esta manhã de hoje, o governo informou que a província de Hubei teve apenas 8 novos casos. Esta é a primeira vez que o epicentro da doença marca menos de 10 contaminações diárias desde a sua descoberta. O Amazonas continua sem nenhum caso confirmado de coronavírus. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, em todo o estado, uma pessoa está sendo monitorada, como explica a repórter Nathalie Moraes. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos no Amazonas caiu para uma pessoa em monitoramento e 7 pessoas tiveram a doença descartada. Durante uma visita ao Polo Industrial de Manaus na manhã de hoje, o governador Wilson Lima tranquilizou a população e reforçou que até o momento o estado não registrou nenhum caso de coronavírus. Estamos fazendo campanha nas escolas para conter esse avanço e evitar que o coronavírus chegue aqui no estado do Amazonas. As escolas permanecem em aula porque a gente não tem necessidade de suspender essas atividades. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde de hoje, o Brasil tem 77 casos confirmados do novo coronavírus. O maior aumento foi em São Paulo e no Rio de Janeiro, estados foco do vírus no país. Em São Paulo, os casos confirmados saíram de 30 para 42, já no Rio, aumentaram de 13 para 16 o número de casos confirmados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, por causa do surto do coronavírus, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros está orientando suas associadas a seguirem os protocolos de prevenção recomendados pelo Ministério da Saúde. Pois é, as empresas de ônibus devem reforçar a higienização dos veículos e redobrar a disponibilidade de água e sabão e álcool em gel para os passageiros e trabalhadores do sistema. A Arquidiocese de Manaus também publicou um comunicado para que padres tomem maiores precauções para evitar a transmissão de vírus. Os padres devem evitar aquela prática, os beijos nas mãos, a invocar a bênção de Deus e precisam colocar a hóstia na mão dos fiéis, como prevenção também ao coronavírus durante a liturgia. E segundo o arcebispo de Manaus, o Leonardo Steiner, o cuidado vale também no gesto comum de pedir bênçãos aos padres. 6h14 em Manaus. Mix. Aquela história, Carlão?
todo cuidado é pouco, é sempre bom a gente lembrar aqui das prevenções, né? Das medidas de prevenção divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, que é lavar bem as mãos, usar álcool em gel, evitar esse contato do comprimento, né? Durante esse período. A gente também deve evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca. Enfim, todo cuidado é pouco nesse período. A gente já passou por isso em 2009, quando foi decretada a última pandemia pela OMS com o H1N1. E vamos passar aí de novo por esse período aí. Vamos nos orientando. Exato, exatamente. São as medidas básicas de prevenção. 6h15 em Manaus. Karime Leão, Cid Soares, você ouvinte em 100,7. Vamos com a primeira da playlist de hoje. Olha só, BBC Radio 1 divulgou os vídeos com a participação da cantora Becky Hill em um de seus programas mais populares, que é o Live Lounge. Esse live aí, os convidados devem mostrar não só as próprias canções, mas eles também devem criar uma versão especial para uma música de um outro artista. Olha que massa. Pois é, Becky Hill cantou No Time to Die, a música de Billie Eilish, feita para o próximo filme de James Bond. Deixa eu fazer uma colocação aí. Pode fazer. Essa música está em primeiro lugar lá no Reino Unido e ainda não entrou na Billboard. Não estou entendendo nada, juro. Não é? Será que foi por causa do adiamento aí do lançamento do filme? Enfim, mas olha, o vídeo pode ser conferido aí no canal da BBC Radio on Vivo, né? Ouça agora, vamos abrir a playlist do 18 horas, Becky Hill e Sigala, Wish You Well. Playlist 18 horas. 6h19 em Manaus, o melhor mix do Brasil, a primeira da playlist de hoje, Sigala e Becky Hill, a Wish You Well, mais uma que você conferiu, hein? 18 horas. Agora temos a previsão do tempo, né, Karime Leão? Já aqui na área, tá na área, garota do tempo. Tava passando direto. Eu percebi. Ela estava aqui já previsão do tempo com preparando para jogar raios e trovões na nossa cabeça. Vai, garota do tempo. Previsão do tempo. Bem, segundo informações do Climatempo, a noite deve ser de pancadas de chuva, né? Para variar. A mínima prevista é de 27 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar é de 92%. Amazonas não tem leitos de UTI suficientes para atender possíveis pacientes com o novo coronavírus, segundo os servidores da saúde. De acordo com denúncia feita ao 18 horas no Hospital Delfina Aziz, que é referência no tratamento do Covid-19, faltam leitos e equipamentos de proteção individual. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Como é que você consegue? Segundo relatos de trabalhadores da saúde que pediram para não gravar entrevista, no Hospital Delfina Aziz, o número de leitos de UTI para atender a possíveis pacientes do Covid-19 não é suficiente. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, que esteve esta semana em um encontro com o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, em Brasília, demonstrou preocupação com esses números. Leito de UTI é um problema grave no Amazonas. Nós temos déficit de leito de UTI. Vez ou outra você tem um certo alívio e tem até uma certa acomodação, mas se você conversar com o pessoal da terapia intensiva, tanto médico quanto enfermagem, eles vão te dizer exatamente qual é o déficit de leitos de UTI no Amazonas. É bom lembrar que as UTIs dos hospitais do Amazonas são geridas pela empresa Manaus e o próprio governo do estado comprovou a falta de habilidade técnica por parte de profissionais da empresa Manaus para atuar nas UTIs. Ainda segundo denúncias, no Delfina Aziz não tem equipamentos de proteção individual suficiente. Enfermeiros e técnicos estão trabalhando com uma única máscara o dia inteiro. O presidente do CIMIAN confirma a ausência desses equipamentos. Sem ter ainda o problema do coronavírus, a gente já tinha dificuldade real de queixa dos técnicos de enfermagem, principalmente, que eles manipulam mais os pacientes, né? De não ter luva, gorro, máscara, capote suficiente. O médico levantou ainda outra preocupação quanto aos equipamentos de proteção individual em meio à pandemia do coronavírus.
isso tudo aumentou absurdamente, na ordem de 1000%, né? Porque a ganância humana é algo realmente incontrolável. E agora, além do preço estar exorbitante, também não tem fabricação suficiente para fazer frente às demandas que existem no Brasil todo e no mundo, né? Então nós vamos ter sim possíveis problemas com essa questão dos equipamentos de proteção individual na área da saúde, que é gorro, máscara, luva, avental, capote que a gente chama e tudo mais. Hoje, o governo de São Paulo, que tem 46 casos confirmados da doença, anunciou 1.000 novos leitos de UTI para coronavírus. Aqui no Amazonas, a Secretaria de Saúde do Estado, até o fechamento desta edição, não se pronunciou sobre o número de leitos de UTI reservados para casos de coronavírus. A Suzan também não se pronunciou sobre a falta de equipamentos de proteção individual no Hospital Delfim Aziz. Volto com vocês. Bom, e quem está aqui nos estúdios do 18 Horas com a gente é o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viane, e a gente vai conversar com ele justamente como anda a preparação do sistema hospitalar aqui do estado do Amazonas para atender prováveis casos de coronavírus. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa 18 Horas aqui aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, vamos logo começar, né, pelo que está todo mundo querendo saber, né? Quais são as informações que o sindicato tem sobre a preparação da rede pública de saúde do Amazonas para atender a algum, né, eventual caso de coronavírus? Bom, o sindicato normalmente, infelizmente, não tem assim uma informação direta, né, com os órgãos de gestão da saúde. Acho até que deveria ter. Seria uma coisa muito boa que nós trocássemos informações, né? E a gente teria até o maior prazer em ajudar. Mas, infelizmente, isso não acontece. As notícias que eu tenho são notícias da mídia de uma forma geral e de alguns encontros eventuais que a gente tem com os gestores de saúde, né? Mas eu posso te dizer que há cerca de 2 meses, talvez 1 mês e pouco, ainda no início do ano, num encontro com a secretária executiva de saúde, esse tema do coronavírus boiou durante essa entrevista, que tinha a presença inclusive do Ministério Público Federal, doutora Bruna, da Defensoria Pública de Saúde do Estado, doutor Arlindo, e mais alguém que eu não estou me lembrando, e eu, né? Não posso me esquecer de mim. Mas eu questionei exatamente se a Secretaria de Saúde, naquela ocasião, há 2 meses atrás, já tinha iniciado algumas ações para que se pudesse fazer o combate, né, a essa virose terrível que é o coronavírus, né? E ela disse que estava tudo sob controle e que não tinha muita coisa a se fazer. Eu fiquei muito preocupado com essa resposta e fiz alguns comentários de que isso devia ser levado a sério e entendia que sim, que a doença chegaria ao Brasil, como chegaria ao mundo todo numa pandemia, como é que está sendo classificada agora pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Doutor Mário, os casos mais graves devem precisar de unidade de terapia intensiva caso ocorram. Qual é a situação atual das UTIs aqui em Manaus? O senhor saberia responder isso pra gente? Eu tenho dados não tão precisos, eu sou muito transparente nas minhas colocações, né? Esse tema sobre leitos de UTI, eu já participei de alguns debates há algum tempo atrás, né? Mas isso é um problema crônico, né? E a verdade tem que ser dita, é um problema não só do Amazonas, mas da maioria dos estados no Brasil, né? Ter leitos de UTI de acordo com o que se preconiza a Organização Mundial de Saúde, que eu não me lembro exatamente quantos leitos para quantos mil habitantes, né? É muito difícil, porque o leito de UTI, mesmo quando ele não está ocupado, ele é muito caro, né? E quando ele está ocupado, muito mais caro ainda. Uma diária de UTI num hospital privado chega a custar 15, 20, 30 mil reais, né? Dependendo da patologia que se tem lá. Mas o fato é o seguinte, o Amazonas tem em torno de 300 e poucos leitos, tá? Estou falando de forma genérica, porque eu não tenho esses dados precisos, né?
entre leitos de UTI adultos e infantis, né? E estou contando aí com os leitos também, que foi uma grande vitória de algumas maternidades aqui no Amazonas, dos leitos de UTI materna, que a gente chama, né? E realmente não são suficientes, porque você tem, e a explicação, pensava aqui, como fazer com que o público, e vocês entendam, né? As salas de politrauma, as salas de ressuscitação cardiopulmonar, né, onde tem os pacientes clínicos que tiveram parada cardíaca ou estão em situação grave, normalmente elas são 10, 15 leitos e você vai encontrar lá 30, 40 pessoas às vezes, entendeu? Então, por que elas não vão na UTI? A resposta está dada, né? Eu não vou te dar os números precisos, mas nós temos um acúmulo de pacientes em ambientes que são preparados para um primeiro atendimento, para depois aquele paciente grave ir para a UTI. Ele não consegue ir para a UTI porque não tem vaga, porque não tem leito suficiente para atender a nossa população. Doutor, nós temos vários casos, né, de problemáticos com relação à saúde, caso tenhamos essa situação do coronavírus. E um relatório da Secretaria de Saúde mostrou que há problemas graves de formação de enfermeiros da empresa Manaós nas UTIs. Isso pode ter consequências graves no atendimento em caso de coronavírus, não é isso? Como é que seria essa situação? Eu estou espantado com a sua afirmação, porque, a Suzan só descobriu que a Manaós não tinha condições técnicas de assumir o contrato depois? Que licitação é essa? O órgão técnico é a Suzan. Ela devia ter orientado, né, a comissão de licitação de que a questão qualificação técnica devia prevalecer, né? Então, ela hoje fazer isso, eu acho que está fazendo a minha culpa tardiamente, né? E alguém deve ter pagado, talvez até com a vida, deve ter pago com a vida, essa falta de responsabilidade de se fazer uma qualificação prévia para uma licitação de uma coisa tão importante que é cuidar da vida humana. Pois é, e o contrato continua, né? Não suspenderam o contrato, né? Bom, o senhor esteve numa reunião com o ministro da Saúde. Qual é a principal preocupação do governo federal com relação aos estados? Bom, eu vou tentar reproduzir o que eu ouvi o ministro falar. Foi uma reunião dentro da Associação Médica de Brasília, né? Em que eu fui convidado pelo deputado Irã Gonçalves de Roraima, né, que é o presidente da Frente Parlamentar da Medicina, e lá nós participamos e ouvimos a fala do ministro em relação ao Covid, e ele afirmou que praticamente todos os estados estavam com o seu sistema, vamos dizer, de controle da doença bastante preparado, né, com exceção do Rio de Janeiro. Eu não tive oportunidade de questionar ele sobre a questão da região norte, mas ele falou genericamente que a região norte tem alguns problemas, questão de leito de UTI, questão de uma infraestrutura de saúde mais adequada, né? Coisa que no sul e no sudeste isso está bem melhor, né? Então, a preocupação dele também, e a gente entende politicamente isso, que é de não causar histeria, foi o termo que ele usou, né? Porque isso só acaba prejudicando. Uma coisa que ele, inclusive, também criticou é que vários eventos, inclusive eventos médicos de congresso, estão sendo suspensos por conta da questão da disseminação da doença. E, por uma coincidência da vida, poucas horas depois de eu participar dessa reunião, eu recebo um telefonema dos Estados Unidos, do Dr. Bispo, um dos diretores da Sociedade de Videocirurgia e Robótica, né? Para exatamente que eu opinasse como membro da diretoria, da diretoria deliberativa da Sociedade de Cirurgia Robótica, de que nós cancelaríamos o congresso dessa sociedade em Fortaleza daqui a um mês. E eu fui convencido que, por ele, apesar da fala do ministro, que a melhor coisa é suspender realmente. E eu recomendei à minha filha que não viajasse agora esse mês de abril para os Estados Unidos. Então eu tenho que pensar assim para os meus colegas e para a sociedade como um todo. Doutor, com relação aí às autoridades de saúde do estado, quais são as principais responsabilidades delas com relação a essa situação, esse caso coronavírus, essa pandemia? O que eles devem fazer? Bom, eu
tinha pretendido falar no início da doença, mas eu falei isso com a Odileia, né? Eu não sou um especialista em infectologia, né? Mas nós temos aqui infectologistas no Amazonas de primeira linha, né? Independente de qualquer questão política, enfim, doutor Magela, doutor Alecrim, enfim, temos aqui diversos infectologistas, doutor Nelson Barbosa, de primeira linha, e eles estão seguindo, inclusive, as orientações que o Ministério da Saúde pediu inteligentemente da Sociedade Brasileira de Infectologia, né? Que é fazer todo um controle, prevenção, orientação à população, né? Eu ouvi um vídeo há pouco antes de vir para cá, medicação realmente ainda não se tem certeza de quais medicamentos antivirais possa ter algum efeito contra o vírus depois da doença instalada, né? E que já se sabe que a doença instalada em pessoas jovens, ela não progride muito, mas em pessoas idosas e com alguma comorbidade, ela tende a ser mais mortal, né? Ter uma gravidade maior. Então, eu acredito que as comissões que se formaram estão tomando as providências. A gente precisa que isso seja mais divulgado, não só entre a classe médica, mas a gente tem algumas iniciativas, né, do Instituto de Medicina Tropical, e agora parabenizar também a Universidade Federal do Amazonas, que formou um comitê de combate, né, e de prevenção do coronavírus, em alto nível, e a gente está parabenizando essa atitude e deve ajudar no controle da doença. Doutor, falando dessa linha de frente que o senhor acaba de citar, dos médicos, dos especialistas, enfim, qual é a maior preocupação desses médicos e dos trabalhadores da área de saúde em relação ao coronavírus hoje? Bom, eu acredito que a maior preocupação é que o sistema, pelo menos é o que eu penso, público de saúde não dê conta, né? Porque a gente já vem num processo, e a maioria das vezes aqui que a gente veio foi falar sobre um certo caos, né, da saúde, falta de leitos, falta de insumos, medicações básicas, né, e isso não mudou, infelizmente não mudou, né. Eu acredito que nós aqui, por exemplo, faltava num determinado momento máscara, avental, né, e outras materiais de proteção individual, de EPI, né, equipamento de proteção individual, para manipulação de pacientes, vamos dizer assim, normais, no dia a dia, né, com alguma possibilidade de transmissão de infecção, mas não de uma virose tão importante, tão epidêmica como está a questão do corona. E nós soubemos também, só para te dizer, que o valor desses materiais aumentaram mais de 1000%, né? Isso é uma informação que o ministro deu. Eu acho que o governo estadual, o governo federal tem que ter atitude contra esses fornecedores e enquadrar até numa lei qualquer aí de segurança, não sei das quantas, né? Porque estão aumentando e a população e os profissionais de saúde vão precisar desse equipamento para se protegerem e poder atuarem a favor da sociedade. Doutor, para a gente finalizar, o que o senhor, como médico, pode dizer para as pessoas ficarem mais tranquilas nesse momento? Bom, o que a gente pode tranquilizar é que pelo menos do Ministério da Saúde, né, a gente está vendo uma preocupação muito grande do ministro Mandetta, né, em ouvir, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, de congregar médicos, enfermagem, especialistas na área de saúde, para que realmente a doença não tenha um impacto tão grande como teve na China e em outros lugares, né? A questão da temperatura nossa aqui ser um país tropical, que o vírus não resiste muito a essa doença. Enfim, nós temos que passar, de alguma forma, tranquilidade para a população, torcer e ajudar as autoridades a tomar as providências adequadas, né? E os profissionais de saúde têm que estar realmente engajados nesse combate ao coronavírus. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Estão todos preocupados mesmo, né? Mesmo com essa situação toda de pandemia, mas o que vale mesmo são aqueles cuidados básicos de prevenção, não é não? Lavar a mão, lavagem da mão, uso do gel, álcool em gel, evitar aglomerações, né? Ambientes fechados, enfim, tomar líquidos quentes, né? Que
o vírus não suporta. Um bom descanso, uma boa alimentação. Exatamente. Então aí a gente consegue passar por essa mais. Acho até que o Brasil leva alguma vantagem, porque se aprendeu muito, e isso eu vi lá na fala do ministro e de outros profissionais médicos e de outras áreas que têm capacitação, de que a experiência da China acaba nos ajudando também a ter algum comportamento. Até no tratamento daqueles pacientes mais graves, os chineses não queriam entubar, ou seja, colocar o paciente mais grave no respirador em circuito fechado. E hoje se aprendeu que o ideal é que se coloque em circuito fechado para evitar a disseminação da doença no ambiente hospitalar, inclusive. Muito obrigada, então, pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viano. Uma ótima noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, e uma outra informação, Carlão, que chegou agora, tá atualizada aqui no UOL. O presidente Jair Bolsonaro, que agora está sem partido, fez uma live, a live dele semanal no Facebook hoje, usando uma máscara. Ele estava ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de uma intérprete de Libras, que também utilizavam máscaras. O presidente desencorajou a população a ir para as ruas no domingo, agora dia 15, e considerou que as manifestações devem ser adiadas para um outro momento. Muito bem, 6 horas e 38 minutos em Manaus. 18 horas. Seguindo com mais uma da playlist 18 horas, hein? Katy Perry e o ator Orlando Bloom vão ter que esperar mais um pouco aí para celebrar a união com amigos e familiares. O casamento iria acontecer lá no Japão. E de acordo com a revista People, Katy Perry decidiu adiar a cerimônia por conta da disseminação do coronavírus. Com isso, pediram para os convidados cancelarem os voos sem data para a retomada aí dos planos. Pois é, Katy Perry e Orlando Bloom planejam agora esperar a chegada do bebê para organizar aí depois do casamento. Mas vamos de da segunda música do playlist de hoje, Katy Perry, Never Really Over. Playlist 18 horas. 6 horas e 42 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil, 100,7, mais uma da playlist 18 horas, Katy Perry, Never Really Over. São 6h42, hein? Boa noite. 18 horas. Agora com a previsão do tempo, né? Tempo e temperatura para amanhã com Karine Leão. Previsão do tempo. Não, são raios e trovões, Cid. Bom, segundo informações do Climatempo, amanhã vai ser de sol e aumento de chuva de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, sim. Espanca, né? A mínima chega a 24 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar é de 90%. Mix. Bom, infelizmente, hein, nós vamos noticiar a morte de mais uma criança dentro de uma unidade hospitalar aqui em Manaus, pela falta de capacitação dos profissionais que atuam dentro das unidades de terapia intensiva. Pois é, dessa vez um bebê de apenas 2 meses morreu dentro da UTI do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, uma unidade que é atendida pela empresa Manaus. A repórter Nathalie Moraes conversou com os familiares da criança e traz os detalhes pra gente. Kevin tinha apenas 2 meses de vida e nasceu com a síndrome do intestino curto, uma desordem que acaba causando uma má absorção de vitaminas no organismo, causada pelo mau funcionamento do intestino delgado. A criança, desde o seu nascimento, lutava pela vida. Durante o primeiro mês, o bebê permaneceu internado na enfermaria do hospital para tratar a doença congênita. Durante o tratamento, segundo a mãe da criança, Stephanie Souza, o pequeno Kevin adquiriu algumas bactérias que evoluíram para uma pneumonia, o que levou à transferência do bebê para a UTI do ICAM. Foi aí que os problemas evoluíram. Kevin fazia o uso de uma sonda nasogástrica para sua alimentação, mas devido à falta de preparo dos profissionais da UTI, o bebê acabou broncoaspirando e veio a óbito. Isso aconteceu por causa da sonda que ele estava usando. A enfermeira não fez a marcação como era para ter feito, que era para colocar a marcação na sonda com o pincel permanente, que é para mim ver que a sonda está lá dentro. Ela fez com caneta, então a caneta saiu.
E eu não vi quando a sonda do meu filho estava saindo. E aí ele broncoaspirou, que o leite, ao invés de ir pro estômago dele, foi pro pulmão. Aí deu a infecção no pulmão dele. Aí ele teve que voltar para UTI. Ele sofria síndrome do intestino curto. Aí quando isso aconteceu, que meu filho não aguentou. Segundo a mãe da criança, os enfermeiros que atuam na unidade não perceberam o erro. A enfermeira não fez a marcação, então a sonda do meu filho saiu e eu não vi. Os enfermeiros do plantão da noite, que essa enfermeira que colocou era do dia, e os enfermeiros da plantão da noite também não prestou atenção na sonda para ver se era a sonda que estava saindo ou também tivesse visto que a marcação não estava mais ali. E aí foi tudo isso que aconteceu com meu filho. Os enfermeiros que trabalham dentro da UTI do ICAM atualmente são da empresa Manaós Serviços de Saúde. Vale lembrar que a Secretaria de Saúde aqui do estado já foi informada das irregularidades na atuação dos enfermeiros contratados pela Manaós. E mesmo assim, esses profissionais não capacitados permanecem dentro das unidades. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, a Petrobras informou hoje que vai reduzir o preço do diesel em 6,5% e da gasolina em 9,5% nas refinarias a partir desta sexta-feira. O anúncio é feito aí no momento em que a cotação do petróleo acumula forte queda diante do avanço do coronavírus no mundo inteiro e os seus impactos na economia global, né? Pois é, nesta quinta-feira os preços internacionais do petróleo seguiram em forte queda depois das restrições a viagens impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma tentativa de conter a disseminação do coronavírus. O repasse da redução no preço dos combustíveis nas refinarias para o consumidor final nos postos depende de diversos fatores, como consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda da mistura de biocombustíveis. Bom, a Moto Honda da Amazônia comemorou hoje a produção de sua motocicleta número 25 milhões, tornando-se a primeira fabricante de veículos a atingir tal marco no país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou do evento e fez questão de reafirmar o apoio ao modelo Zona Franca de Manaus. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse hoje que está reafirmando o compromisso de defender a Zona Franca de Manaus e influenciar parlamentares de outros estados a defenderem o modelo econômico. A declaração do senador foi dada durante uma cerimônia de comemoração de 25 milhões de motos produzidas na Zona Franca de Manaus pela Moto Honda. Como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, eu reafirmo o nosso compromisso, a nossa dedicação, a nossa coragem para defender um modelo que regula o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente, com a melhoria da qualidade de vida e a diminuição das desigualdades sociais, porque só através do fortalecimento econômico, da proteção das pessoas que necessitam do amparo do Estado, nós poderemos construir uma grande nação. Além da presença da bancada do Amazonas, o evento da Honda também contou com deputados federais de outros estados e o governador Wilson Lima pediu a atenção dos parlamentares para a importância dos incentivos do Polo Industrial de Manaus. Aos senadores, aos deputados federais de outras regiões, que dê o suporte necessário à nossa bancada no Congresso, aos nossos deputados, aos nossos senadores, para que esse modelo permaneça como ele tem sido e que as garantias constitucionais sejam preservadas até 2073, como está previsto na Constituição. O superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes, declarou durante a cerimônia que o Polo Industrial de Manaus teve faturamento de 105 bilhões de reais em 2019. 105 bilhões de reais no ano de 2019. Faturamento fechado, o que representa o maior faturamento que nós tivemos nos últimos 32 anos. Terminamos o ano com 92 mil empregos gerados no setor do segmento industrial, mais de 375 mil empregos gerados na área comercial
e também no entorno de 10 mil empregos na parte do setor agropecuário. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix. Bom, entrou em vigor esta semana a resolução da Anvisa, que regulamenta a fabricação, importação e comercialização de produtos derivados da cannabis para uso medicinais. A norma foi aprovada em dezembro do ano passado. A medida busca atender pacientes que podem se beneficiar desse tipo de produtos e que atualmente não encontram no mercado nacional. Mais detalhes agora com Júlia Gomes. Os produtos derivados do cannabis não serão considerados medicamentos, mas uma categoria específica que receberá da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma autorização para que possam ser comercializados em farmácias e drogarias. Para a compra, o paciente deverá ter uma receita fornecida exclusivamente por um médico. E os novos produtos não poderão ser elaborados em farmácias de manipulação, como explica Jackson Alagoas, gerente de produtos da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas. É importante destacar alguns itens, como a questão de os produtos não terem nomes comerciais em suas embalagens, ou seja, terão apenas o nome da substância, a tarja relacionada ao tipo de medicamento, que é a tarja preta, o nome de seus fabricantes e algumas informações básicas obrigatórias de rotulagem. Esses produtos serão autorizados apenas para administração pelas vias oral e nasal. Não será permitido o uso da substância na forma de droga vegetal, como parte da planta desidratada, pó, que possam ser feitos outros tipos de processos em casa. Ou seja, somente a forma industrializada é que poderá ser comercializada e distribuída. Os produtos devem ter o teor de concentração de THC, que é o principal componente ativo da maconha, de até 0,2%. Acima desse nível, o uso só poderá ser prescrito a pacientes terminais ou que tenham esgotado as alternativas terapêuticas de tratamento. O uso de medicamentos derivados de cannabis já pode ser solicitado à Anvisa desde 2016, mas a análise se dá caso a caso e demanda a aquisição de um produto no exterior, o que encarecia o acesso a esse tipo de terapia. Júlia Gomes para o 18 horas. Para 6 horas e 53 minutos em Manaus, boa noite para você em 100,7, o melhor mix do Brasil no programa 18 horas. Bom, Carlão, o INSS vai suspender a exigência da prova de vida dos beneficiários para evitar ida às agências bancárias no momento de avanço do novo coronavírus no Brasil. Tá? A notícia do Estadão, o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estadão, o presidente do órgão, Leonardo Rolim. A medida valerá também para segurados que, fazendo o agendamento domiciliar do procedimento, que estão fazendo, né, o agendamento domiciliar. Então, a medida aí do INSS para controlar um pouco a disseminação do novo coronavírus. Todos atentos, né, Camila? Exatamente. 18 horas. Agora vamos com a última da playlist de hoje, hein? Cardi B fez uma publicação no Instagram mostrando preocupação com o coronavírus. Olha aí, a rapper postou um vídeo na terça-feira no qual aparece dizendo estar em pânico com a doença. Pois é, nesse vídeo aí, Cardi B comentou, abre aspas, eu não sei que raio é esse coronavírus. Eu não entendo como é que essa doença saiu da China e agora está pelo mundo. É coronavírus também, tá, querida? Gente, bora lá, né? Pegou a carona aí. Ela disse que não vai mentir, mas tá em pânico. Fecha aspas. Pois é, mas vamos aí seguindo para a última do playlist do 18 horas de hoje. Cardi B, Bruno Mars, Please Me. Playlist 18 horas. 6 horas e 57 minutos, o melhor mix do Brasil, 100,7, mais uma aí da playlist, finalizando inclusive a playlist de hoje, Cardi B, Bruno Mars, Please Me. Karime Leão já nos finalmente aí, né? Já nos finalmente, Carlão. Amy Luciano. Vamos lá, quem vai aí ver o Pink Floyd em concert é o Reginaldo de Jesus. Arrasou, Parabéns. hein? Tá ele conversando com a Luana, que também queria... É bom que pode um convidar o outro, né? Pois é, fica dele aí. Tá certo, agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Bom, especialistas e autoridades da saúde avaliam que a disseminação do coronavírus pode acontecer rapidamente no Brasil. Embora tenha uma letalidade relativamente baixa, é preciso preparar as redes hospitalares para receber uma possível alta demanda de pacientes em estado grave. Essas ações são cruciais para evitar que o Brasil reproduza um colapso no sistema de saúde semelhante ao da Itália. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que temos que estar preparados caso soframos um ataque como o que houve na Itália, como a Itália viveu. Mandetta afirmou que o governo federal voltará a prover médicos para capitais e regiões metropolitanas por meio do Mais Médicos e vai ampliar o número de postos de saúde com funcionamento em horário estendido para reforçar a atenção básica, onde os casos leves deverão ser tratados. O ministro pediu que todos os estados reorganizem suas redes hospitalares, remarquem cirurgias que não são urgentes e rediscutam os critérios de permanência em leitos de UTI, como medidas de antecipação para o caso de o quadro se agravar no país. Esses leitos são preciosos e temos que estar preparados, disse o ministro. A população tem que cobrar que essas medidas recomendadas pelo governo federal estejam sendo colocadas em prática aqui no Amazonas. E o governo estadual deve informar se essas medidas estão sendo tomadas realmente. 18 horas. Muito bem, 7 em ponto. Karime, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Boa noite, Serginho. Boa noite, Emi, Luciano. Boa noite, povo. Daqui a pouco, manda amizade. Beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo e a gente volta com você amanhã com 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.